Salmo 9, versículo de número 18. Podemos ler? Sim. A palavra de Deus diz assim, ó: pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Amém? Deus querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor coloque das tuas mãos, Pai, sobre as nossas vidas. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor, e consagramos esse ambiente a Ti, Pai. Que o Senhor entre com a sua providência, com a sua provisão, Pai, e venha, Senhor, a trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos receber uma porção de Ti nessa noite, Pai. Nós consagramos cada momento aqui nesse culto, Pai, cada celebração aqui nesse culto para louvor da Tua glória, Pai. Deus querido, sê conosco, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Eu não sei se no bairro onde você mora existe disso, mas aqui no Catete nós temos a oportunidade. Eu morei durante muitos anos num lugar que era assim. Na rua onde eu morava tinham 2 botequins. 2 não, tinham 3 na verdade. Um do lado do outro e o outro ficava lá para baixo. E isso numa quadra só na quadra de cima. Na quadra de baixo haviam outros bares. Mas o que me impressionava é que você tinha o botequim no número 100 e no número 98. E por incrível que pareça, tinha gente bebendo no número 100 e no número 98. Você bota o botequim um do lado do outro e nos dois tem gente bebendo. Botequim é um lugar que você pode abrir do jeito que está e está sempre cheio. Engraçado que eles não se concentram em um em detrimento do outro, não. Eles se espalham ali e ficam todos ali celebrando a vida da maneira que eles sabem. Eles ficam ali até num certo ponto, quando você olha, dentro de uma celebração, de uma felicidade, queridos. E por que existe isso dentro de um botequim, mesmo um sendo do lado do outro? Porque quando o cidadão chega ali naquele bar, ele não tem compromisso com nada. Ele não tem ali cobrança, ele não tem necessidade de se justificar acerca de nada o que está acontecendo. E aí você fica pensando, como é que pode um lugar com música ruim, um lugar que geralmente é desconfortável, um lugar que geralmente não tem higiene nenhuma, o cidadão preferir ficar ali do que ficar em casa, queridos? É porque aquele cidadão que está ali no bar, fazendo o que ele está fazendo, seja bebendo, assistindo aquele programa ruim na televisão, porque ainda tem isso. Tem vezes que o cidadão para no botequim para beber e vê jogo que não é nem ao vivo, é VT de jogo que já passou, Vasco e Ponte Preta de outro dia, e o cidadão para e fica assistindo ali, tomando uma cerveja. O jogo do Vasco já é ruim, VT do jogo do Vasco é sandice você ficar vendo aquele negócio, mas o cidadão ele fica ali. Porque, queridos, ali ele encontra paz. Ali ele encontra um momento que ele fala assim, aqui eu não tenho que fazer nada para ninguém. Aqui eu fico sossegado, tomando a minha cerveja. E aí ele fica. Com um detalhe, ele fica ali porque ele tem paz. Ele enche a cara para quando ele voltar para casa, ele suportar a falta de paz que ele tem na residência dele. Mas, fique sabendo que quando você passa em frente a um botequim, você já tem isso no seu coração. Você está vendo pessoas que estão procurando paz. Porque, queridos, entenda bem que a realidade das nossas vidas, a realidade da vida daquele cidadão que está lá, não se difere muito. A realidade, tanto para o ímpio, como define a palavra de Deus, quanto para aqueles que servem a Jesus Cristo, é uma realidade que todos têm que trabalhar. Todos têm, na sua maioria, alguns são abençoados, têm que pegar transporte lotado. Todos têm que pagar suas contas. Hoje é dia 7, dia 5 foi sexta-feira, se bobear já tem boleto atrasado na casa do ímpio e na casa daquele que serve a Jesus Cristo. Porque a realidade é que o sol nasce e se põe para quem serve a Jesus Cristo e para quem não serve a Jesus Cristo. E aí, queridos, nós ficamos pensando qual é a diferença entre aquele que serve a Jesus Cristo e aquele que não serve a Jesus Cristo.
Entenda bem que deduz-se que eu quero ter uma esperança de que aqueles que estão parados no bar, procurando um caminho de liberdade através das drogas, da bebida e de outras coisas, eles estão ali tentando buscar uma solução para o problema deles, da falta de paz que ele tem. Mas eles que estão ali não são cristãos. Diga amém, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar aqui, me sinto na obrigação agora de explicar. Essas coisas assim não fazem muito o papel da vida do crente, não sei se, né, diaconisas e diáconos. Essas coisas, beber, fumar, VT do Vasco, essas coisas assim, não faz muito parte da vida do crente. Porque, queridos, essa busca pela paz que eles estão tentando encontrar ali, é algo que tira o sossego deles pelo lado de fora. Mas entenda e compreenda bem que aquilo que está do lado de fora traz um desassossego, se o português assim me permite, pelo lado de dentro, queridos. Porque, na verdade, a falta de paz, a falta de sossego não é algo que vem do lado de fora para dentro. É algo que vem de dentro para fora. Paulo, ele nos garante que Jesus Cristo entrega para mim e para você a paz que excede todo entendimento. Ou seja, é uma paz que quem olha não entende. Entendimento diz do nosso psique, do nosso intelecto, porque as coisas de repente do lado de fora, assim Paulo descreve, elas podem estar muito ruins, mas pelo lado de dentro, se tiver tudo bem, está tudo bem. E de vez em quando acontece o oposto. Você pode ver de vez em quando que pessoas se internam em determinados lugares que custam muito caro para se internar. Então, chega-se à dedução que aquela pessoa tem dinheiro, porque o pobre, quando é pobre, que fica deprimido, ele tem mais é que se virar. O rico, quando fica em depressão, ele se interna, vai para uma clínica e assim por diante. Então, deduz-se que aquele que tem dinheiro, pelo lado de fora, está tudo bem. O problema está do lado de dentro. Aí eles vão para spa, vão para clínicas, vão para lugar muito rebuscado. Um lugar que é muito bom, mas está tudo ruim pelo lado de dentro. Ou seja, queridos, o problema de verdade, o problema verdadeiro, nunca está do lado de fora. O problema está sempre do lado de dentro. O problema nunca é lá. O problema sempre é aqui, queridos. Entenda bem que eu não estou fazendo aqui um aspecto de transferência de culpa. Não é bem isso que eu estou falando. É natural que existem coisas do lado de fora que tiram o nosso sossego, sim. Por exemplo, um filho que não se converte, por mais que nós venhamos a pregar a palavra, uma pessoa que, por exemplo, está lá no botequim enquanto você está aqui. Isso tira um sossego da sua alma, porque as coisas do lado de fora nem sempre estão do jeito que você queria que ela estivesse. De repente, como foi dito aqui, na abertura do culto, certas situações acontecem na vida daqueles que se dedicam à obra de Deus, se dedicam a fazer aquilo que Deus coloca como prática, e certas coisas fogem ao nosso controle, e isso nos gera problema do lado de dentro, queridos. E esse problema sempre acontece, sempre vem para o lado de dentro, porque dentro de nós não existe a confiança suprema de que tudo vai acabar bem. Quando foi dito aqui, foi dito na abertura do culto pelo diácono, olha, ele foi questionado, por que isso acontece na minha vida? Ele falou, olha, por que isso acontece? Eu não sei, e queridos, tem situações que acontecem na nossa vida que nós jamais saberemos por que aconteceu, mas todavia ela acontece. O que interessa para mim e para você não é o que acontece do lado de fora, é como nós do lado de dentro encaramos aquilo que acontece do lado de fora. Quando as coisas acontecem, nós temos algumas escolhas. Natural que situações acontecem que tiram o nosso prumo, mas a partir do momento que a gente tem uma tomada de consciência, que a gente crê que Deus está no controle,
a gente tem que ficar um pouquinho mais calmo. E como eu disse aqui no ofertório, um dos nossos deveres de casa é um animar o outro, né? Então olha para esse crente aí e fala para ele: crente, Deus está no controle. Nem você está entendendo e nem eu estou entendendo. Mas o importante, queridos, é nós sabermos que Deus está no controle. Entenda bem que situações insatisfatórias na nossa vida, elas sempre vão aparecer. E cabe aqui uma notícia ruim. Elas vão aparecer. Agora, o importante é como nós vamos encarar esse tipo de situação que acontece ao nosso redor. Uma notícia que eu tenho para te dar é que nós não temos a capacidade de mudar a natureza daqueles que nos cercam. E aí, querido, você pode até falar misericórdia, porque isso é muito triste, né? Que bom seria se de repente a gente pegasse a Bíblia assim e desse na cabeça de alguém e a partir daquele momento a pessoa se converter. Seria muito mais fácil, sabia? Porque em certo momento você prega, a pessoa não se converte. Aí se Deus falasse assim: olha, existe um super trunfo, dá para a Bíblia na cabeça dele que ele se converte. Aí tu pegava aquele cidadão que é ruim, quando ele estivesse dormindo, tu pum, pronto, matei ele, igual no jogo do Mario. Você pula na cabeça do bicho, o bicho morre e vem outro. Seria lindo se fosse assim, mas não é. Não adianta dar biblada na cabeça dos outros. Não adianta nem bater. Que bom seria, né? Se no tapa as coisas se resolvessem. Mas não adianta. Com a nossa expectativa, a gente não consegue mudar um côvado na vida daquele cidadão que enquanto você vem para a igreja, ele vai para o bar. Não vai mudar. E aquilo te incomoda tanto porque incomoda você pelo lado de dentro. E, querido, chega um determinado momento que a coisa se torna até uma guerra. Porque aí ele vai pro bar, aí você fala: tu vai morrer, vai pro inferno. Aí o cara: agora que eu vou pro bar mesmo. Agora eu vou mesmo. Porque o diabo é brabo, mas eu sou ruim. Então nós vamos junto pro inferno, eu vou. E aí aquilo torna briga. A pessoa passa a não vir para a igreja porque a gente fica tisicando o juízo do cidadão. Aí fica... Ninguém passa, só eu, né, que passo por isso na vida da gente. Quando você fala de Cristo, aí você fala tanto que a pessoa cria uma aversão por Cristo. Fala: agora também vou fazer tudo o oposto, porque eu quero contrariar. Mas ele não quer contrariar Cristo, não. Ele quer contrariar a você. Tem certos momentos, querido, que o problema que está do lado de fora interfere naquilo que a gente tem do lado de dentro. Só que acontece que essas pessoas, elas têm uma maneira de tentarem buscar a paz que elas acham que elas encontram através da bebida, através da droga e através por outras tantas coisas que o mundo nos oferece. Mas amanhã é segunda-feira e aí tudo vai voltar ao normal. Porque, como disse o poeta certa vez, todo carnaval tem seu fim. Você vai pular alguns dias, mas quando acabar o carnaval, a realidade volta. E não tem para onde correr. E o máximo que consegue ser feito é de domingo em domingo as pessoas irem colocar a insatisfação dela em algum lugar. Num copo de bebida, num cigarro, e em outras tantas coisas, queridos. Porque essas pessoas, elas não têm o mesmo dote que eu e que você temos. Que é o Espírito Santo de Deus, amém, que é capaz de trazer o consolo. Amém. Acontece que, lembra que eu falei no ofertório que de vez em quando o crente fica triste? E que por isso um serve para animar o outro? Ali, Paulo, ou o autor de Hebreus, ele deixa claro para mim e para você que o crente, como foi dito anteriormente, agora eu vou me tornar um pouco repetitivo, ele passa por lutas, por provações, pelo mesmo sol que todo mundo passa. Só que, de vez em quando, o crente, ele fica triste. Diga misericórdia. E de vez em quando, o crente, ele chega num determinado período que ele começa a passar por esses determinados lugares onde a pseudo-felicidade é encontrada, e ele começa a olhar para aquele lugar onde de repente ele até mesmo frequentava, e ele começa a olhar e falar: olha só, hein? Eu acho que eu era feliz mesmo quando eu estava ali. Porque essa história de
de crente, de Jesus Cristo, de Espírito Santo, eu estou achando que isso tudo é bobeira, sabe? Porque eu me converti, eu busquei a Jesus Cristo e nada na minha vida mudou a partir disso. Eu fiz o que me pediram para fazer. E aí, eu estou com vontade de voltar para o que o pessoal me convida. Porque, afinal de contas, lá eu era feliz. E não aqui. De vez em quando também, o crente, o que ele faz? Eu não vou voltar para o botequim, não. Eu vou mudar de igreja. Porque pode ser que aqui eu não estou feliz, mas lá na outra igreja. Querido, entenda bem que agora merece aspas. Esse problema não está do lado de fora. Eu falei para vocês que o problema não está lá, que o problema está aqui. Quando eu digo aqui, o problema não sou eu não, tá? O problema está aqui, não. O problema não sou eu não. O problema está em cada um de nós. Esse desassossego que existe na alma de vez em quando, até do crente, que igreja nenhuma serve, na verdade é um desassossego que não é da igreja, é dele, queridos. É um desassossego que existe na vida do cristão, porque cristão também passa por isso. E entenda bem que de vez em quando o cristão, o crente, ele tem o mesmo tipo de atitude. E aí, queridos, você vê vezes após vezes situações acontecendo de todos os lados. E deixa eu te falar uma coisa, desmanchar o casamento não é solução para a situação. Porque você vai trocar de marido, mas na verdade você vai trocar de problema. E quem falou foi um homem. Querido, vai trocar de marido e vai arrumar um problema com duas pernas. Só vai mudar o problema. E aí daqui a pouco vai mudar de novo de marido. Eu estou falando marido porque o público aqui, a maioria é feminino. E se eu falar, vou trocar de mulher, eu vou arrumar um problema em casa, vou arrumar um problema com vocês, um monte de coisa. Querido, porque não adianta trocar, porque o desassossego não está do lado de fora. O desassossego está no Fábio Júnior, que não consegue parar com mulher nenhuma. O problema está pelo lado de dentro do cidadão. Vai trocar, vai trocar, vai trocar, e o problema vai continuar lá. E queridos, o que se faz necessário nesse tipo de situação, seja na vida do cristão, ou seja na vida daquele que não é crente, seja na vida daquele que não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, vai trocar, vai trocar, vai trocar de igreja, vai trocar de pastor, vai trocar de amigo, vai trocar de ministério e o problema vai continuar lá, porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. O problema não está lá, o problema está aqui. E queridos, entenda bem que para mudar esse tipo de coisa, no caso o tipo de coisa que eu digo sou eu e você, não dá para mudar pelo lado de fora. Porque a mudança não vai ser de fora para dentro. É igual a pessoa que você vê, que ela... Aí, eu ainda não estou falando de mim não, mas eu estava falando isso aqui ainda há pouco. O cabelo cai, ela implanta cabelo. Aí, dá papo, ela tira o papo. Aí dá pé de galinha, bota botox. Nada contra esse tipo de coisa. Tá aí, quem tem dinheiro faz. Inclusive eu estava falando aqui, estou juntando dinheiro para fazer implante, desde já. De dente? De dente também, de dente eu vou fazer agora. Mas, queridos, esse tipo de situação, que a pessoa está lutando contra o tempo, o problema não é o tempo. É ela que não aceita que o tempo está passando. E como me disseram, falaram assim, rapaz, guerrear contra a natureza é guerra perdida. Não adianta querer ficar lutando. Vai ficar careca uma hora, tu só vai adiar. Aí eu falei, meu Deus, mas enquanto eu puder ficar adiando, eu vou ficar lutando com as minhas forças. Só mais 10 anos de cabelo, o que custa? Queridos, o problema está pelo lado de dentro, que não aceita que está ficando careca. Porque não tem mais 20, tem 40. Não tem jeito. O tempo passa para todo mundo. É guerra perdida. Assim como é guerra perdida também, querer ficar lutando contra situações que de repente você acha que é do lado de fora, mas que na verdade é do lado de dentro. Mudar de igreja, tem vezes, queridos, e salvo casos e casos, que mudar de igreja vale a pena. Sim,
Você, de repente, morava em Nova Iguaçu, veio mudar no Catete, congregar em Nova Iguaçu vai ser um martírio. Porque ir para lá todo domingo vai ser complicado. É melhor procurar uma igreja que está perto. Agora, se a briga foi com liderança, é melhor se sujeitar. E passar por aquele processo que pode ser até injusto. Mas, queridos, até mesmo a injustiça serve para que a gente aprenda alguma coisa. E como é difícil falar amém nessas horas, né? Como é difícil a gente ter ciência e consciência que tudo está debaixo do controle de Deus, mas até a injustiça. Ah, pastor, isso não faz sentido não. Ah, não faz sentido? Solte Barrabás em detrimento de Cristo. Aonde estava a justiça naquela hora? Foi muito injusto soltar Barrabás. Eu sou obrigado a concordar contigo. Entre Jesus Cristo e Barrabás não tem nem, pelo amor de Deus. Eu acho que eu sou um pouquinho melhor que Barrabás, eu acho, não sei, pode ser que eu esteja errado. Mas entre eu e Jesus Cristo, eu ainda sou mais Jesus Cristo. Entre eu e Barrabás, eu sou mais eu. E veja bem, entre qualquer um e Jesus Cristo sai na frente. Mas quem é que foi para a cruz? E quem é que foi solto? Barrabás. Injustiça. E qual foi o propósito daquilo? Você ser salvo hoje em dia. Amém. Você alcançar a salvação. Glória a Deus. Nesse caso, aqui dado, eu poderia dar outras dezenas de situações que eu considero pelo menos injustiça. Um usurpador ser chamado, por exemplo, de Israel e determinar toda uma nação denominada. Eu jamais nomearia aquele homem, mas prove a Deus fazer assim. Eu, se pudesse, eu jamais me... eu me salvaria. Mas tem certas pessoas que eu não salvaria. Mas Deus olhou pela graça e pela misericórdia e salvou aquela pessoa. De repente, essa pessoa pode até ser você. Que você olhando para si fala assim, olha, e eu também entro nesse caso. Eu não merecia ser salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu fui salvo. Eu sou salvo e eu serei salvo pelo sacrifício. Isso é justo? Não é justo. Eu ser salvo? Não tem justiça nisso. Foi comprado na cruz do Calvário pelo sacrifício daquele homem que, em detrimento de Barrabás, foi para a cruz. Então, até na injustiça, Deus está trabalhando em algo na nossa vida. Então, queridos, como é que o crente trabalha com relação a esse desassossego que existe dentro da alma dele, dessa tristeza que de vez em quando se apresenta, de vez em quando de situações que acontecem na vida do crente que ele não entende e que venhamos e convenhamos e sejamos honestos na presença de Deus. A fé fica abalada. Querido, se você ainda não teve uma crise de fé na sua vida, se você de repente ainda não passou por um período, digamos assim, com toda a licença poética, de repente um esfriamento na fé, é porque você de repente se converteu semana passada. Porque durante a sua caminhada, eu vou te dar uma advertência aqui, você vai passar por situações que você vai questionar a sua fé. Se você não passou por isso ainda, e se você precisa de um conselho, eu te convido no final do culto a procurar aqui nossos diáconos, Vanzerlei, Marcelão, Jurema, e perguntarem para eles, porque eles têm mais tempo de evangelho do que eu, porque eles se converteram muito antes de mim. Então eles têm muita história para contar para vocês acerca da caminhada de fé que eles tiveram e da quantidade de situações que eles passaram. E deixa eu te falar até uma coisa aqui, que de repente vai chocar uns e outros, pela decepção com Deus que muitos passam. Porque, queridos, por vezes nós, na natureza humana que nós temos, nós nos sentimos decepcionados com Deus. Porque Deus contraria a nossa vontade. Porque tem certas orações que nós fazemos, que nós queremos ensinar para Deus como Ele deve agir em determinada situação. Quando alguém está hospitalizado, por exemplo, é natural e não existe nada de errado nisso. A gente sempre ora para que aquela pessoa... Graças a Deus alguém falou melhor. Eu fiquei aqui, falei com medo, porque eu fiquei com medo. Alguém está hospitalizado, você ora para quê? Para que morra. Calma. A gente geralmente ora para que melhore. Mas, de vez em quando, acontece da gente orar para alguém melhorar. E aí a pessoa
até morre de vez em quando. E aí, queridos, a gente se decepciona com Deus, porque a nossa vontade foi contrariada. Mas a vontade de Deus para aquela situação era recolher. E aí a gente se decepciona. Mas a decepção vem da nossa parte com Deus, porque Deus ainda está no controle. Amém. E por incrível que pareça, como isso pode ser absurdo para a gente, estava na hora daquela pessoa partir. Porque ninguém fica para semente, querido. Eu já tive a oportunidade de ir em velório de pessoas queridas. E eu cheguei no velório, o que eu fiz? Orei para a pessoa fazer o quê? Ressuscitar. E eu nunca consegui, através do nome de Jesus, fazer ninguém ressuscitar. Fiquei triste, né? Fazer o quê? Teve que o fluxo natural seguir. Eu fiquei decepcionado? Muita coisa. Orei, pedi e não levantou. Eu falei, pô, vou orar. Ela vai levantar desse caixão, eu vou acabar com o velório, vai ser um corre, um pega pra capar, o morto vai levantar desse negócio, vai ser um vucu-vucu, vai dar jornal aqui. Orei. Nem esquentou o defunto, ficou lá do jeito que estava. Não adiantou de nada. Era a hora. Não adiantou, querido. Acontece na vida do crente. Mas o que foi contrariado naquela hora foi o sentimento que estava aqui e não lá. O que estava lá, continua lá. E continua lá. O problema estava aqui. Que eu tinha uma esperança que não foi colocada em prática. Queridos, nós havemos de avaliar como nós enfrentamos as situações que se apresentam. Porque entenda bem, Deus, ele está no controle de toda e qualquer situação. Partindo desse princípio, como é que nós vamos encarar cada situação? Sabendo que os planos de Deus estão naquela situação que está transcorrendo. Sabendo que os planos de Deus estão dentro daquele escopo todo programado no reino dos céus e que de vez em quando a gente não entende. Entenda bem que nós vamos passar por lutas, por tribulações, mas nós não devemos correr aqui de maneira poética, parafraseando a Bíblia, nós não devemos correr para o vinho, pois isso traz contenda para as nossas vidas. Nós devemos nos embriagar com o Espírito Santo de Deus. O que Paulo diz de maneira aqui, para mim, muito lúdica, e diz para você também, é que nós não devemos correr para subterfúgios que aparentemente amenizam os nossos problemas, que nós devemos correr para os pés de Jesus Cristo, através dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, porque lá é que verdadeiramente está a paz para o meu e para o seu coração. Amém. Compreenda bem, queridos, que isso não é fácil. Ter fé, tive aqui, e aí, com toda a licença, mais uma vez falando aqui acerca do diácono que abriu o culto, ele já passou por situações que ele mesmo aqui de púlpito, ele falou que estava complicado, quando, por exemplo, o netinho dele ficou doente. Nós sabemos que Deus está no controle daquela situação, mas como manter a serenidade? Serenidade é verdadeiramente um sentimento humano de se manter calmo, tranquilo. Queridos, é algo que só consegue quem está morto. A bem da verdade é essa. Mas eu posso garantir como A mais B. Eu posso garantir que aqueles que estão firmados na rocha, que é Jesus Cristo, vão passar por momentos de desassossego. Mas eles vão passar por um momento também que o Espírito Santo vai sussurrar dentro do coração e falar assim, ora só um pouco. Dobra os teus joelhos só um minutinho e fala comigo. E aí aquele crente que está fora de si, igual uma pipa arrebentada, ele se lembra que ele tem um Deus, ele busca um cantinho, para e fala, meu Deus, tem misericórdia. Ele busca, dentro daquela situação, a fuga, porque ele foi capaz de ouvir ainda, que de maneira sussurrante, o Espírito Santo falando, ora, me busca.
O problema, queridos, é quando nós passamos pelo mesmo processo que Sansão passou. A palavra de Deus diz que Sansão, que Saul também, perderam a presença do Espírito e sequer notaram o que havia perdido. Quando o crente chega nesse estágio, queridos, aí o negócio fica realmente estreito. E aí, queridos, o Espírito Santo ele tem que agir na sua vida de uma maneira que ele já não sussurra mais. Ele usa alguém, de repente, para te agarrar e falar assim, hoje a gente vai para a igreja. Aí ele fala, não vou, vai. E geralmente quem faz isso é mãe, né? É mãe, é vó, é tia. É alguém que passa a mão e fala, não, hoje você vai para a igreja. E aí você vem arrastado, e aí chega aqui, Deus fala contigo através de alguém. Porque não está mais sendo possível ouvir o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo sussurra na vida de alguém que trabalha na sua vida. Porque graças a Deus, Deus ainda tem instrumentos nessa terra. Amém. De carne e osso. E que tem uma missão, como foi escrito aqui no livro de Hebreus, que é de um animar o outro. Aleluia. Mas existe também aquilo que foi deixado, que é o Espírito Santo de Deus, querido. Que se nós nos deixarmos trabalhar por esse Espírito Santo de Deus, existe sempre uma válvula de escape para situações que nós estamos passando. Nem sempre essa válvula de escape é algo mágico. Porque o Evangelho não é igual ao Peter Pan, que a gente voa para a terra do nunca e lá fica tudo bem. O Evangelho a gente passa por uma série de situações, por vezes até situações chatas, por vezes até situações que a gente não sabe o que fazer, mas a gente passa por elas, a gente sobrevive a elas, a gente vai além delas, porque existe uma fé dentro de nós que faz com que nós venhamos a caminhar. Mas de vez em quando, queridos, a maneira que nós temos de vencer uma luta e um pecado que nos assedia tenazmente é verdadeiramente renegando aquele pecado e lutando contra a natureza até o fim da vida. Ah, pastor, mas isso não é fácil não. Eu não falei que era fácil, pô. Não falei que era fácil. Jesus não falou que seria fácil. Pelo contrário, ele ainda falou de aflição. Que o crente seria aflito, veja você. Ele poderia falar, olha, venha e pare de sofrer. Mas não é assim que funciona em quem tem um coração batendo. Ele foi bem específico, olha, vão ter aflições na nossa vida. E vai ter certos momentos que o papel do crente vai ser tirar o pé da aparência do mal. Vai ter certos momentos que você vai ter que não fazer. Você vai ter que abrir mão de certas coisas. Por amor a Cristo. Porque entre servir aquela situação e servir a Cristo, eu escolho Deus. Ah, mas isso aí, pastor, é muito difícil. Negar a minha natureza. Negue a si mesmo. Tome sua cruz. Se quiseres. É ali uma opção. Você pode não querer também. Vai de cada um. Deus, queridos, Ele nos fez para que nós pudéssemos louvar a glória dEle. Para que nós pudéssemos alcançar a coroa da salvação em determinado dia, concedido e determinado por Ele. Mas para que isso seja feito, deixa eu te dar uma notícia muito triste. De vez em quando a gente vai ter que abrir mão das nossas vontades. Porque, queridos, mais vale ser amigo de Deus do que amigo da coisa desse mundo. Se nós fôssemos dar vazão para tudo que nos traz felicidade na nossa natureza, não sobrava ninguém vivo. Porque você ia matar quem você tivesse vontade, você ia arrancar o olho de quem você tivesse vontade, você ia beber quando você tivesse vontade. Deus não fez o crente, não fez o ser humano para que ele fizesse tudo que ele tem vontade, a fim de que seja feliz. Nós vemos pessoas falando, Deus não me quer triste, mas Deus também não te quer chafurdando no pecado, para que lá na frente, quando você chegar naquele grande dia, ele fala, não te conheço, aparta-te de mim. Mas eu fiz grande coisa no seu nome. Mas o que tem poder é o nome dele. Não somos nós. Queridos, entenda bem que tem momentos na nossa vida que nós temos que passar pelo vale e vencer esse vale. Porque, queridos, o necessitado não será esquecido para sempre. A esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente.
Queridos, aflito é aquele que passa por um desassossego na sua alma. É aquele que precisa de uma boia de salvação e que não sabe aonde encontrá-la. Mas a palavra de Deus diz que até o aflito tem esperança. Que até o aflito tem algo para quem recorrer. E a palavra de Deus garante que não será frustrada perpetuamente a esperança do aflito. Entenda bem, queridos, que de repente você está aflito nessa noite. Que de repente você olha para a situação e você não sabe como resolver. E é super normal e natural. Mas assim como você está aflito, diga misericórdia aí no seu lugar, existe uma esperança ainda dentro do seu coração. Existe algo reservado no seu coração que é o quê? Uma fé em Jesus Cristo, o autor e consumador. Não à toa você veio até a casa do seu pai nessa noite. Não à toa você veio até esse lugar. Porque existe aflição no seu coração, mas existe esperança. Alguém, você veio buscar a presença de Deus e dar um glória aí no seu lugar. Porque existe esperança até para a árvore cortada, que é o cheiro das águas vai botar novamente na presença desse Deus. De repente você chegou aqui nessa noite como uma árvore cortada, como aqueles que olham e falam, para esse aí não tem mais esperança não, mas existe uma água que corre direto do trono, uma água que diz, se você soubesse quem eu sou, você jamais teria sede novamente se bebesse dessas águas, e não é qualquer água não, erga as suas mãos ao céu para dar um glória aí, são águas vivas vindo direto do trono, que sara, que cura, que restaura e que te dá uma nova oportunidade nessa noite. Existe um rio correndo no nosso meio, que é capaz de libertar, que é capaz de curar e que é capaz de fazer tudo novo, de novo na sua vida. Basta que você adentre pelo caminho de novo, na sala do trono, salmodiando na presença desse Deus e se dando a oportunidade de Deus e o Espírito Santo entrar na tua vida e mudar a sua história. Então, meu irmão, abra mão daquilo que te oprime, abra mão daquilo que te escraviza, abra mão daquilo que te faz ficar amarrado e parado num determinado lugar e dê uma chance a Deus dele mudar a sua história, porque o problema não é lá, o problema é aqui, e para mudar aqui, só através do Espírito Santo de Deus, que é o que quebra o barro, quebra o vaso e faz tudo novo de novo. Então, queridos, bota a mão no ombro desse irmão aí e sacode ele para ele acordar falando, dá uma oportunidade para esse Deus, para que Deus possa mudar a sua história e fazer tudo novo de novo na sua vida, querido. Entenda bem que existe uma esperança no seu coração ainda. Porque só vem à igreja quem crê em Deus. Aleluia. Ninguém que não crê em Deus não vem à igreja. Ninguém que não crê em Deus busca a leitura da palavra a fim de quebrar. Eu vejo pessoas aí discutindo muito acerca se Deus existe ou não existe. Aí junta um cidadão que crê que Deus existe com um cidadão que crê que Deus não existe. Aí o cidadão que crê que Deus não existe começa a citar a Bíblia a fim de quebrar a argumentação que Deus não existe. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Saci Pererê existe? Ninguém se preocupa com Saci Pererê. Ninguém pega o conto de Saci Pererê e fala assim, eu vou provar para você que Saci Pererê não existe. Olha aqui, ó. Porque, irmão, Saci Pererê pura e simplesmente não existe. Se Deus não existe, para que estão se preocupando com ele? Se você crê que Deus não existe, segue teu caminho. Deixa Deus aqui fazendo as obras dele. Você não precisa provar para ninguém que uma coisa que não existe, não existe. Porque o que não existe, simplesmente não existe, pô. Você não precisa provar vou provar que não existe Saci. Olha aqui, ó. Não existe. Hoje em dia, se Deus não existe, não precisa provar que ele não existe. Agora, se Deus existe, e você veio até a casa dele nessa noite, é porque ainda existe uma esperança dentro do seu coração em alguma coisa. E quando você chega e fala assim, eu vou fazer prova de Deus, é porque você está desafiando alguma coisa que você acredita. Quando a gente desafia, ainda que seja Deus, é porque a gente acredita que Deus pode fazer alguma coisa ainda. E é por isso que você veio até a casa de Deus hoje. Ceiar, estar na presença dele, porque você crê que Deus existe e que pode mudar a sua história. De repente a gente até fala, né? A gente não. Eu vou lá porque você está me pedindo. Balela.
Você está indo porque você acredita Amém. que existe um Deus ainda. Amém. Então, queridos, nessa noite que nós vamos ceiar na presença desse Deus, e aí nossos irmãos vão distribuir para vocês aí os elementos, o pão, o cálice. Como eu disse anteriormente, você pode ficar à vontade. Deixa eu pegar o meu aqui. Porque essa mesa, ela é de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não joga ninguém fora. Jesus Cristo não expulsou nem Judas da mesa. Quando teve a ceia lá, sentou todo mundo na mesa. Mateus, Marcos, Lucas, João, Simão, Tiago, até Judas sentou na mesa e ele não falou, vá-te embora que eu já te conheço. Você é um pouquinho melhor que Judas, não é não? Só um pouquinho, pelo amor de Deus. Filho da perdição, o filho da perdição. Filho da perdição. Você é um pouquinho melhor que Judas. Fala pro seu irmão aí, fala pro seu irmão assim, você é um pouquinho melhor que Judas. Faz uma massagem no ego dele aí. Fala, você é um pouquinho. Jesus não expulsou Judas da mesa. Imagine eu, imagine você, querido. Assim que você receber aí seu elemento, eu quero te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Pegue seu pão aí com todo cuidado. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Te louvamos, Pai, por esse pão aqui, Pai, que representa o Seu corpo moído na cruz do Calvário, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, pelo meu irmão, Pai, por aqueles que estão aqui nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dá a paz que excede todo entendimento e que foi conquistado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Deus querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos pediu em sua memória, Pai, e eis-nos aqui mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te pedir, abençoa esse pedaço de pão, Pai, para louvor da Tua glória, poder participar do pão em nome de Jesus. Abra aí com cuidado, que esse cálice aqui, ele é ardiloso. Se não abrir com cuidado, respinga na camisa. Hoje eu passei incólume. 3 cultos e não me sujei. Vê que, né? Tem que dar glória, não tem? Com força, né? Porque Puxa, Deus está operando. a camisa aqui, né? Aí chega em casa com aquela mancha, dá um problema. Feche seus olhos, Pai querido, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse cálice que, Senhor, simboliza o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar diante de Ti a vida de cada irmão aqui nessa noite, Pai, para que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, colocar da Tua mão poderosa, Pai, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, as nossas transgressões, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor é capaz de fazer isso, Pai. De resgatar um pecador, Pai, da onde ele estava e dar-nos, Pai, um lugar no Teu reino, Pai. Deus querido, isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro, Pai. Só através do Teu Espírito Santo, Pai, só através daquilo que foi feito na cruz do Calvário é que nós conseguimos, Senhor, alcançar essa graça imerecida. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, visita-nos nessa noite, Pai. Derrama das Tuas bênçãos, derrama da Tua provisão sobre nós, Pai. Que Deus querido, que nós ao bebermos desse cálice, Pai, alcancemos, Deus, em nome de Jesus, a cura que só o Senhor pode trazer, Pai. Que nós alcancemos, Pai, em nome de Jesus, o perdão que só o Senhor pode nos dar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe esse cálice nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor opere nas nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, poder participar do cálice. Glorifique o nome do Senhor aí no seu lugar e se coloque de pé. Exaltando.